Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para esse jogo contra o Fortaleza, né? Jogo antes da viagem para o Mundial. O Flamengo que se classificou na Libertadores, se classificou na Copa do Brasil e agora busca a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Claro, para isso precisa o Palmeiras não vencer o Cruzeiro e o Flamengo, né, vencer o Fortaleza, né? Claro que nada é impossível, né? O Flamengo já pode ir para o Mundial de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro e classificado nas duas competições, né? Copa do Brasil e Libertadores. E todo mundo pela uma boca só, né? O Flamengo, na hora que chegar o pega para capar, tá colocando terror já nos adversários, né? Palmeiras, São Paulo, Internacional, todos estão preocupados com o Flamengo nas oitavas, né? Mas é como o Felipe Luiz diz, um jogo a cada jogo, né? O jogo de amanhã é um jogo importantíssimo contra o Fortaleza, um adversário que é casca dura, né? A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, consiga arrancar os 3 pontos e rumo à liderança, né? Vamos ver o que a mídia traz aí. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal ESPN Brasil e também SBT Rio, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Falamos agora de Campeonato Brasileiro, duelo de 2 times que se classificaram na Libertadores, vão para as oitavas de final, mas avançaram como segundos colocados em seus grupos. O Flamengo pode virar líder do Brasileirão, encara o Fortaleza, que vive um momento conturbado na temporada. Passado o sufoco para a classificação na Conmebol Libertadores, o Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira visando o último compromisso antes da viagem até o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Felipe Luiz deu folga à equipe na última quinta-feira por conta de todo o estresse emocional e físico na partida diante do Deportivo Táchira, que deu a segunda colocação do Flamengo no grupo na Libertadores. Agora, sexta-feira, o time já treina normalmente para a partida contra o Fortaleza, domingo no Maracanã. Um jogo muito importante para o Flamengo, que busca chegar ao Mundial de Clubes, a essa pausa para o torneio nos Estados Unidos, na liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Vamos dar tudo de nós para poder vencer e com certeza um resultado positivo nos dá mais confiança ainda para chegar bem no Mundial. Vamos trabalhar muito ainda, tem uns dias aí, vamos nos recuperar desse jogo que foi muito difícil e com certeza vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair vitorioso e vamos para o Mundial com, se Deus quiser, líder. Para a partida contra o Fortaleza, 4 desfalques confirmados, 2 que preocupam mais o departamento médico, que é o caso do De La Cruz, que está com problema no joelho, ele que vem tendo problemas frequentemente, tem um histórico de lesão nessa região do corpo, então ele vem sendo mais preparado para o Mundial de Clubes. E também o Gonzalo Plata, que segue também com um edema no joelho, também vem sendo preparado para a competição continental. O Flamengo confirmou a venda do Alcaraz ao Everton da Inglaterra, ele que já está emprestado ao time inglês. O Alcaraz vai ficar então em definitivo no Everton. O Flamengo deve receber aí ao todo quase 115 milhões, contando com as metas, e o time, a diretoria, o José Boto principalmente, vai reinvestir esse dinheiro numa posição visando o Mundial e também a sequência da temporada. Flamengo de olho então num atacante, provavelmente, para reforçar o time não só no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mas também para a sequência da temporada 2025. Obrigado, Rodrigo Jufo. E no Ninho do Urubu também, isso é assunto, a convocação do Plata, né? Nota oficial do Flamengo, o jogador se recupera de lesão. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana estiveram na residência do atleta. Cuidadosa, e parece que a Federação Equatoriana não teve esse cuidado, Elton. Sim, é claro que é um jogador importante para a sua seleção, mas não está 100%, tanto é que o Flamengo tem tido muita prudência, né, com esse processo de recuperação do Gonzalo Plata. Passou por isso com o Pedro, por exemplo, né, um jogador que passou muito tempo no departamento médico se recuperando de uma cirurgia e aos poucos o Flamengo foi colocando em campo, em pouco tempo só que ele jogou 90 minutos, né, foi uma entrada gradativa na equipe titular. E indo para a seleção, jogo competitivo, Equador precisando, né, nessa reta final, pontuar o máximo para se garantir ali na Copa do Mundo, contra a seleção brasileira, inclusive, né, um jogo fora de casa já na quinta-feira, acaba sendo realmente um precedente bem perigoso, né, para a integridade física do atleta e também nessa relação entre clube e federação, né, não a seleção especificamente, porque
os médicos fazem parte da Federação Equatoriana. E o Flamengo dizer que foi a revelia, realmente é algo que infringe até a questão da ética, né, entre instituições. No caso, o Clube de Regatas do Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol. A gente espera que ele não estando 100%, e parece que não está, e não está de fato, né, porque o Flamengo não vem jogando, que ele não entre em campo, né, até para não agravar, logicamente, a lesão de um jogador que é importante não só para o Flamengo, mas também para a seleção equatoriana, pensando nessa reta final de eliminatórias e na Copa do Mundo do ano que vem. Bom, e falando do jogo, o Fortaleza é um momento esquisitíssimo na temporada em relação ao que a gente conhece do Fortaleza, né? Eliminado na Copa do Brasil, até avançou na Libertadores, mas perdendo. Então, o que esperar dessa partida dos dois que estão nas oitavas da Libertadores? É um jogo difícil para o Fortaleza, porque é lógico que enfrenta um adversário que nesse momento está ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Fortaleza se acostumou muito a viver essa situação de G6, de ficar entre os 4 primeiros colocados. Ano passado flertou, inclusive, com liderança, liderou o campeonato, foi um time muito consistente, mas esse ano é bem diferente, né? A realidade, inclusive, do próprio CEO da SAF do clube, o Marcelo Paes, é de luta contra o rebaixamento. Eu acho que no momento é muito cedo para falar sobre isso, mas é um Fortaleza que enfrenta um adversário que briga pelo título e precisa pontuar, o que deixa o jogo, obviamente, bem mais difícil. Mas vai ser difícil para o Flamengo também, Edu. É um time que, quando aumenta o seu nível de competitividade, costuma também ser perigoso fora de casa. Falamos do Flamengo e a gente segue na parte alta da tabela, porque... Vem esse Flamengo aí contra o Fortaleza. Fernandinha, é muito cedo para a gente falar sobre isso. Hoje o Flamengo treina, ainda tem treino amanhã. Quem tá fora desse jogo? Mas tem uma possibilidade do Gerson não jogar, porque ele jogou, teoricamente, no sacrifício contra o Deportivo Táchira. Não seria nenhum absurdo ele ficar ausente, até porque, após esse jogo, o Flamengo tem o Super Mundial. Então, não vejo nenhum problema caso ele não jogue. E se ele não jogar, é porque ele não tem condições realmente, não é porque ele está sendo poupado, porque a gente sabe como o Gerson é fominha. Mas sobre o Luiz Araújo, é um jogador extremamente importante. Menciono aqui o que eu falei anteriormente. Foi importante contra o Deportivo Táchira, apesar do Flamengo ter feito um jogo bem aquém do que se espera do Flamengo, mas ele, inclusive, deu uma assistência muito importante para o gol do Léo Pereira. Na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, 5 gols, 5 assistências, isso mostra a importância dele para o setor ofensivo. E além da situação do Luiz Araújo, do Gerson que eu mencionei, não sei se a gente está aí, a produção botou aí para a gente falar sobre o Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial extremamente importante, o que eu considero um absurdo. O Flamengo nesse comunicado oficial disse que a seleção equatoriana foi à casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos médicos no joelho do jogador sem a autorização do Flamengo. Eu considero isso tremendo absurdo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Mas o jogador vai ser liberado. Não, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, se ele for convocado. Isso é regra da FIFA. É óbvio que se o Flamengo pudesse escolher, jamais iria liberar um jogador lesionado. O jogador está lesionado, não tem jeito. E o Felipe Luiz já falou sobre isso. Quando o jogador ele sai do Flamengo e vai para a sua seleção, o departamento médico do Flamengo, embora tenha contato com o departamento médico da seleção, perde o controle. Ele falou sobre isso quando era o Arrascaeta. Imagina um jogador lesionado. E qual é o maior medo do Flamengo? É que o Gonzalo Plata chegue lá e eles façam algum tipo de procedimento, infiltração no joelho do jogador, para ele ficar sem dor e assim entrar em campo de maneira, digamos, no sacrifício e botando em risco a saúde do atleta. E o Flamengo tem um Super Mundial logo em seguida. A data FIFA acaba no dia 10. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16. São 6 dias apenas. Então isso preocupa demais o Flamengo. Então eu espero que a seleção equatoriana não faça isso. O que eu já considero um absurdo é ir na casa do atleta, fazer procedimento no joelho do jogador sem a anuência do departamento médico do Flamengo. O ideal é que que comece a existir conversas, né, entre os departamentos das seleções e dos times. E às vezes isso acontece quando você tem um cara que trabalha lá, ou uma mulher, e aqui tem um bom relacionamento, aí vocês conversam. Em algum momento, até no Arrascaeta, quando ele era do Uruguai, o Bruno Maziotti, que é um brasileiro que trabalhou um tempo na seleção do Uruguai, aproximou bastante em relação ao Flamengo, porque era um brasileiro e conversava e falava, e até uma estratégia. Porque imagina, qual é a situação desse jogador? Ele não tá legal, clinicamente. O Flamengo já sinalizou que ele não tá legal. Mas o Equador quer pelo menos usá-lo nos 2 jogos. Aí vem aqui, dá uma injeção para diminuir um pouco a dor, ele joga no sacrifício. Só que, obviamente, Pedrosa, se você tá ali recuperando de uma lesão e você
passa por cima dela para você conseguir jogar alguns jogos no sacrifício, como é falado, você vai andar várias casas para trás na sua recuperação clínica. Sim. Isso é o natural, o que geralmente acontece. Pode não acontecer também, tá, gente? Mas é o que geralmente, esse é o caminho natural. Na verdade, essas convocações só atrapalham o Flamengo, né? O cara leva o jogador perfeitamente, o jogador 100%, chega lá, lesiona. E agora só faltava essa, né? É o Equador querer levar Gonzalo Plata lesionado, né? Aí, pessoal, eu acho que isso aí ultrapassou os limites. Isso aí não pode acontecer. De maneira alguma isso aí pode acontecer, né? E aí, o que o Flamengo... O Flamengo só perde nessa situação toda. Tá ali dedicado no tratamento do jogador, e aí numa loucura o cara joga 2 jogos lá e volta pior do que foi, o Pedrosa. É porque você vai postergando o problema, né? Quando você dá uma infiltração, não quer dizer que você está tratando, você apenas está usando um método paliativo ali. Eu acho que o ideal é tanto o Flamengo quanto a seleção equatoriana terem esse diálogo. O diálogo é o essencial para ver o que é melhor para o atleta. Porque eles têm que pensar que o Plata, eu quero que ele jogue esses 2 jogos. Ano que vem tem Copa do Mundo, o Flamengo tem várias competições importantes também. Obviamente o Plata vai querer estar numa Copa do Mundo, vai querer estar ajudando o Flamengo numa reta final. Então o principal é pensar no atleta. Cara, se a gente fizer o Gonzalo Plata jogar agora, a gente vai perder ele por quanto tempo? Isso aí tem que ser um diálogo muito bem claro. Muito. E principalmente, eu acho que o atleta também tem que olhar essa situação e falar assim, eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Porque se a gente tirar a responsabilidade do atleta, ele que conhece o próprio corpo, ele que sabe se ele tá bem, se ele tá mal, obviamente ouvindo a opinião dos especialistas. Então, o ideal, o mundo ideal é diálogo. Esse negócio também de fazer intervenção sem ter a anuência de outro clube ou do próprio clube dele que paga o salário dele mensalmente. E que cuida dele, né? O Flamengo achava que o diálogo estava acontecendo, numa boa. Até? Na normalidade. Até descobrir que o departamento médico da seleção equatoriana foi até a casa do atleta, sem que o Flamengo fique sabendo. E aí o Flamengo falou assim, como assim? Não está tendo diálogo? É legal. Então emitiu um comunicado oficial e de maneira certa, embora o Flamengo nada possa fazer em relação à liberação ou não do atleta, o Flamengo, repito, é obrigado a liberar o jogador, mas eu acho que tem que emitir isso de uma maneira pública para todo mundo ficar sabendo, inclusive a FIFA ficar sabendo, né? Uhum. Porque eu acho assim, se o jogador está lesionado, por que a FIFA exige que ele seja obrigado a se apresentar, sendo que ele está lesionado? Se o Flamengo ou qualquer outro clube provar, demonstrar que ele está lesionado, e gente, não precisa provar, ele não vem jogando. O Flamengo não ia simplesmente não botar o Gonzalo Plata por acaso. Não tá afim, né? É um jogador que faz muita falta. Faz muita falta. É um jogador extremamente importante para o estilo de jogo do Felipe Luiz, é um dos jogadores que tem mais intensidade. Além disso, ele faz várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Ô, Vene, e você falou ontem sobre os valores do Alcaraz, mas eu queria que você falasse hoje sobre a economia que ele vai trazer para o Flamengo, para os cofres do Flamengo. É uma boa economia. Se a gente levar em consideração que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, no ano, se ele retornasse ao Flamengo, obviamente que durante o empréstimo ao Everton, o Everton que estava pagando o salário dele. Mas antes dele ir para o Everton, e se ele voltasse ao Flamengo, o Flamengo ia ter que continuar assumindo o salário dele, que era 16 milhões de reais por ano. Fora bonificação por título, metas estabelecidas, 13º. Então, vamos botar aí, pelo menos 16 milhões de reais por ano que o Flamengo, entre aspas, vai economizar. E o que vai fazer com esse dinheiro? Chega um outro jogador, teoricamente, para a função dele, para o meio de campo, que é o Jorginho. E o Jorginho vai custar mais ou menos a mesma coisa que ele no ponto de vista salarial. Então, do bolso do Flamengo vai ficar equilibrado. É isso, porque exatamente. O jogador está saindo. E o meu fogão, Icaro Santos, esse jogo é na Vila Belmiro. Pessoal, Flamengo se preparando para enfrentar o Fortaleza, né? É jogo, como a gente sempre diz, é jogo complicado, não é jogo fácil, né? Geralmente o Fortaleza sempre fazendo jogos difíceis com o Flamengo, mas o que a gente espera é uma boa atuação do Flamengo, né? Uma boa atuação, o Flamengo se classificou na Libertadores, Copa do Brasil, e a expectativa é de ir para um Mundial aí com a liderança. A liderança, né? Aqueles que diziam que o Flamengo não ia se classificar na Libertadores e já ia dar um adeus, né? E o Flamengo, se o Flamengo perde aquele jogo para o Palmeiras, o Flamengo ia ficar ali 7 pontos, né? Do líder, né? E muitos diziam que o Palmeiras já ia com a mão na taça para o Mundial de Clube, né? Quando eu digo a mão na taça, mas não a mão na taça do Mundial, a mão na taça do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, e eu dizia, tenha calma, a situação reverteu, o Flamengo ganhou do Palmeiras, o Flamengo joga com Fortaleza e o Palmeiras joga com Cruzeiro, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, acho que o Flamengo pode fazer um grande jogo aí contra o Fortaleza.
Claro, sempre o Flamengo vai ter desfalques, né? Até porque o elenco é bastante, como é que a gente pode dizer? O elenco do Flamengo é grande e Felipe Luiz vai sempre estar usando o elenco, né? O que ele tem na mão, né? Principalmente um elenco onde você sabe que tira um e coloca outro jogador, a qualidade continua a mesma, né? Então, pensando nisso, vai rodar o elenco, vai ter algumas mudanças, tem alguns jogadores que não se recuperaram, né? Tem esse problema aí de Gonzalo Plata, né? E é incrível, né? Se tem um clube no futebol brasileiro que é mais prejudicado com convocações de seleções, se chama o Flamengo, né? Você tem noção, na seleção brasileira foram 5. Pulgar talvez não foi porque está lesionado. Gonzalo Plata estava lesionado, mas mesmo assim eles estão duvidando do Flamengo, né? Foram na casa do jogador fazer exames para saber se realmente ele está lesionado. Isso aí eu nunca tinha visto, né? Por quê? Porque eles querem por fim da força usar o jogador, né? Espero que o Flamengo não aceite isso e que a FIFA tome as providências, né? O jogador tá lesionado, primeiro que eu já acho um erro, né? Jogador lesionado ser convocado, ir para a seleção, se apresentar. Não, você tá lesionado, você não vai para canto nenhum, né? Não precisa fazer nenhum procedimento, né? Mas é o que a gente espera, que tudo se resolva, que o Flamengo recupere o Gonzalo Plata, que eu acho que ele tá fazendo falta, pessoal. Gonzalo Plata tá fazendo falta no ataque, né? Recupere Pulgar, recupere De La Cruz também. De La Cruz eu acho que talvez só no Mundial, né? É um jogador que sempre vem passando por problema no joelho, né? Quando não é joelho, é muscular, né? E Pulgar, né? Pulgar também é aquele jogador do meio campo que o Flamengo precisa recuperar, né? Que é importantíssimo, né? Apesar de ter a chegada de Jorginho aí, né? É um jogador que chega com status de estrela, né? Claro, vai ser estrela no Mundial de Clube, né? Vestindo a camisa do Mengão. Mas o Flamengo, pessoal, tem que vencer esse jogo do Fortaleza, né? Tem que vencer pra gente ir para o Mundial de Clubes na liderança, né? Na liderança. E todos agora olhando de um jeito diferente para o Flamengo, né? Daquele time desacreditado que a mídia dizia que já tinha perdido o Campeonato Brasileiro, que não ia se classificar na Libertadores, parece que as coisas mudaram, né? Hoje o Flamengo é o bicho-papão da Libertadores. Por que é que eu tô dizendo isso? Não é porque fez a melhor campanha, não é porque jogou o melhor futebol, não. É porque tá no pote 2 e todo mundo tá com medo. Todo mundo tá com medo de pegar o Flamengo. Não sei por quê. Não sei por quê. Se tem alguma coisa, né? Porque estão com medo de pegar o Flamengo. Tenha medo não. São Paulino não tenha medo, os palmeirenses não tenham medo, né? Principalmente os palmeirenses, que não podem ver a camisa do Flamengo, que já treme na base, né? Mas é isso, vamos torcer por uma bela vitória, né? Acho que Pedro titular. Eu acho que Pedro tá precisando fazer seus gols também, né? Bruno Henrique também precisa fazer seus gols. Vamos esperar que o Flamengo vença e assuma a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Marvadão e até a próxima, pessoal.